Bom dia, você que me assiste. Estou feliz por estar com você nesta manhã e quero orar com você neste momento. Oremos assim. Senhor Deus, no nome de Jesus, diante da Tua palavra, depois de uma meditação, depois de orarmos ao Senhor, pedimos ao Senhor que fale conosco, que esta palavra venha, ó Deus, produzir em nós fé, que possamos seguir, ó Deus, testemunhando das grandezas do amor do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, no nome de Jesus. Estou feliz por trazer você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Mas desde já eu quero te dizer o seguinte. Eu sou responsável por trazer a você algo do coração de Deus. Não tenho obrigação alguma de trazer uma palavra motivadora a você do meu coração, mas o que eu quero falar com você tem que sair do coração de Deus e saiu do coração de Deus. Então, se você é cristão fiel, esta palavra é para você. E se você não é cristão fiel, as promessas de Deus não estão sobre você e você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, consertar, se converter dos seus maus caminhos, para então você ter as promessas de Jesus cumprindo na sua vida. Porque a mensagem de hoje é poderosa, mas para aqueles que são fiéis a Deus. E aqueles que não são, há oportunidade de consertarem-se com Jesus e seguir uma caminhada cristã abençoada no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 23, o versículo 22 a 26 e depois o 33 ao 35. Lemos assim então. Então o comandante despediu o jovem, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. Chamando 2 dos centuriões, disse-lhes: aprontai para as 3 horas da noite, ou seja, esse horário é horário judaico. Então, ele disse: aprontai para as 9 horas da noite, é as nossas 9 horas do nosso horário. 200 soldados de infantaria, 70 cavalheiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Eles vão em missão a Cesareia. E mandou que aparelhasse cavalgaduras para que Paulo montasse, a fim de o levarem com segurança ao governador Félix. E escreveu-lhe uma carta que dizia: Cláudio Lisas a Félix, excelentíssimo governador, saúde. Que bonito, né? Começaram a carta assim. E o versículo 33 diz assim: quando a cavalaria chegou a Cesareia, os entregou a carta, ou melhor, quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e lhe apresentou Paulo. O governador, tendo lido a carta, perguntou a Paulo: de que província você é? E Paulo então lhe disse: sou da Cilícia. Ouvir-te-ei, diz o governador, quando aqui vierem os teus acusadores. E presta atenção nisso. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Para você que não sabe o que é o pretório de Herodes, o pretório de Herodes era a residência do comandante-geral. Ali residia o comandante-geral, que guardava, todas as forças ali daquela região de Cesareia. Então ele mandou que Paulo fosse dirigido para lá. O título da mensagem de hoje é Ferido e humilhado, mas tratado como rei. Preste atenção nisso. Ferido e humilhado, mas tratado como rei. É por isso que eu disse a você que se você não é fiel a Deus, essa promessa que está aqui nestes versículos não se dirige a você. Esta promessa se dirige àqueles que com fidelidade servem a Jesus. Então vamos ao assunto. O comandante, ao receber ao jovem, o sobrinho de Paulo, ouviu o que ouviu, então resolve naquela noite fazer algo extraordinário. Mas por que o comandante resolveu fazer algo extraordinário? Porque Jesus
Jesus estava trabalhando para a proteção de Paulo. Jesus estava trabalhando para cuidar de Paulo. E enquanto aqueles acusadores de Paulo ali talvez nem dormissem, talvez quisessem, né, aqueles que queriam matar a Paulo, aqueles 40 e poucos homens, quisessem que a noite passasse rápido para efetuar no dia seguinte uma grande festa em Jerusalém com a morte de Paulo. Jesus estava trabalhando a favor de Paulo. Então Jesus toca no comandante. E o comandante, como era um homem íntegro, resolve fazer o seguinte: chama-me 2 centuriões. Né? E eles chamam 2 centuriões. E ele diz: olha, eu quero um procedimento assim. Eu quero 200 soldados de infantaria. Eu quero 70 lanceiros, né? Cavalheiros e 200 lanceiros. Né? 200 da infantaria, 70 da cavalaria e 200 lanceiros. 470 pessoas, 470 oficiais, 470 soldados preparados. E faça-me um favor, vocês vão a Cesareia e vocês preparem cavalo, preparem um animal para que Paulo monte nele. Vocês vão colocar Paulo no meio de vocês e então vão sair da cidade à noite e vão levá-lo. Que importante, né? Aí eles começam então aquela preparação. Enquanto eles estão preparando, o comandante resolve escrever uma carta. Naquela época, a carta era muito bem-vinda. A carta era um poder fenomenal. E o que carregava a carta não sabia o que estava dentro dela, porque a carta era selada. Lembra daquela carta que Davi escreveu a Joabe sobre Urias? Lembra o que tinha dentro da carta? Urias não sabia. Então ali estava o comandante escrevendo uma carta. E nem os carregadores da carta sabiam o que continha dentro da carta. E o comandante então diz: vocês vão conduzir Paulo até o governador Félix. Lembra que eu falei para vocês que Jesus disse assim: Paulo, foi muito lindo o teu testemunho em Jerusalém. Você passou o que passou em Jerusalém, agora você está saindo de Jerusalém. Você está despedindo de Jerusalém. E Paulo ali ferido quando Jesus falava com ele, e talvez ainda ferido ao montar no seu cavalo ali preparado pelos centuriões, agora lhe entregar uma carta ao centurião para que essa carta depois passasse para a cavalaria. E então fosse entregue ao governador Félix. E ali então sai aquela tropa, sai aquele homem no meio deles. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que tem dentro da carta. E o ferido agora, o maltratado agora, o oprimido agora, o humilhado agora, é montado num cavalo sem algemas. E vai então cavalgando com aquela tropa ali, saindo dali. Todo mundo que talvez olhasse, ouvisse aquilo, não entendia o que estava acontecendo. Talvez os centuriões também não entendiam quem eles iriam levar. Era um tratamento de rei, era uma guarda de rei. Era alguém muito poderoso que deveria ser conduzido. Ali estava Paulo, no meio deles. E então eles chegam a uma cidade, e ali, essa cidade é uma cidade que foi feita, né? Uma cidade que foi a parte de Herodes o Grande, ele fez em homenagem ao seu pai, e nesta cidade eles param e os 400 soldados voltam, 200 né, da artilharia, 200 lanceiros que protegeram Paulo até ali. Dali para frente agora só a cavalaria precisa continuar. E então continua a cavalaria, Paulo e a carta. Eles voltam. Talvez voltassem para proteger o caminho, para que ninguém viesse perseguindo. Agora sim, nós voltamos e vamos tendo certeza que eles vão seguir em paz, porque aqui, da parte de trás, ninguém vai partir para perseguir a Paulo.
É ordem que ele chegue até o governador e ele chegará até o governador. E então eles entram em Cesareia. Talvez muita gente vendo aquilo ali e dizendo: o que está acontecendo? Passaram então, por Lida, passaram por essa cidade aí, que eu disse, tem dificuldade de falar o nome dela. Então chegaram a Cesareia. E todo mundo ali: o que é isso? Quem é este poderoso que está entrando na cidade? Ele se dirige ao palácio e vai ao governador. E o que acontece? A cavalaria entra. Vê o governador, entrega a carta, ele apresenta Paulo. Talvez Paulo ainda com marcas de feridas, mas o governador sabiamente lê a carta e pergunta a Paulo: você, está escrito na carta aqui o que aconteceu, que o comandante te salvou de ser morto por você ser um romano. Ele cuidou de você por você ser um romano. Mas que romano é você? De que região é você que merece tanto tratamento especial de um comandante? Eu sou da Cilícia. Bastou. Aquele governador Félix conhecia bem a Cilícia. E então ele disse o seguinte: eu ouvirei você com toda a honraria, assim que os seus acusadores chegarem. Como não tem acusador, você vai ser levado para ser cuidado lá no pretório de Herodes, lá na tenda, lá na região, na casa do maior comandante. Ele continuará cuidando e te tratando com dignidade. Por isso o título desta mensagem é exatamente este: ferido e humilhado, mas tratado como um rei. E agora você pensa o seguinte: mas isso parece um conto, isso parece irreal, isso não pode ser. Pode. A Bíblia diz que depois que você passar pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque ele, Jesus, o Senhor Deus, o Espírito de Deus, o exército de Deus trabalha ao teu favor, e você vai poder dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu tens uma vara e tu tens um cajado, mas eles são para o meu consolo. E preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E você vai ver na mensagem de amanhã, os inimigos de Paulo chegando ali, diante de um governador com um advogado, um orador, entre eles de primeira qualidade. Mas vem Paulo sendo tratado ali, muito bem tratado. Deus desbaratou os inimigos de Paulo para trazer Paulo honra, guarda, entrada, passada por cidade, entrada em Cesareia, como se estivesse entrando um rei naquela cidade. Deus quer fazer isso com você, mas Deus só faz isso aos fiéis a Ele. Aqueles que dão a vida por Ele, aqueles que testemunham por Ele. Aqueles que Deus pode chamar de justo, como chamou o justo Jó, o íntegro Abraão, ao rei Davi, que era segundo o coração dele. Muitos homens no passado foram chamados de amigos de Deus, de companheiros de Deus. E Deus quer chamar você também, homem e mulher, de companheiros dele. Mas Deus quer de você a tua fidelidade. E mesmo que seja ferido, mesmo que seja humilhado, aguarde confiando em Jesus. Porque Deus te honrará e você será tratado como rei, como a rainha, por Jesus e por aqueles que Jesus determinar para que cuide de você. Ainda nos meus pijamas, uma palavra poderosa para você: ferido e humilhado, mas tratado como rei. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, gostosamente servindo e buscando ao Senhor. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus e siga comigo, deliciando da palavra de Deus.